Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um bate-papo nessa segunda-feira. Sou Marco Bueno, terapeuta integrativo, e hoje nós vamos bater um papo aí a respeito dos óleos essenciais na reposição hormonal. A gente está aqui para falar um pouquinho, né, sobre essa situação que aflige aí quase todo mundo, né? Porque a partir do momento em que a gente passa aí dos nossos 35 anos, a gente começa a perder os nossos hormônios. E, por isso, né, a gente entra num processo de envelhecimento. Então, quando baixa a nossa faixa hormonal, a gente começa a efetivamente a entrar nesse processo de envelhecimento, né? Então, uma coisa precisa ficar claro, né? Quando a gente fala de hormônio, de reposição hormonal, não, nós que somos integrativos, que trabalhamos com medicina integrativa, a gente está falando de hormônios naturais, os hormônios que a gente chama de bioidêntico. São aqueles que são iguaizinhos, né? Eles são, não são parecidos, eles são idênticos, né? Por isso bioidênticos, aos hormônios que o nosso próprio organismo produz. Então, quando alguém comenta assim, principalmente algum paciente traz para mim que o hormônio pode trazer câncer, alguma coisa, não, isso não está correto, né? Porque o hormônio é produzido pelo nosso próprio organismo, né? Então, Deus não errou, né? Deus não fez algo que pode nos prejudicar, então a gente produzir algo que nos prejudica, né? E a gente está falando de hormônios que são produzidos lá pelas nossas glândulas. Nós estamos falando de vesícula, de sistema reprodutor, não? Nós estamos falando de glândulas que estão espalhadas no nosso corpo e que produzem, desde que nascemos, esses hormônios. Então, a gente só o que a gente quer fazer é modular, ou seja, regular a produção desses hormônios que, por um processo natural, começam também a diminuir a sua produção. Então, só para ficar claro, né? O meu mentor aqui, que é um médico, né, formado no exterior, tal, ele costuma dizer assim, geralmente as pessoas trazem isso, mas eu tenho histórico de câncer na família, então não posso fazer reposição hormonal. Se você perguntar para a pessoa que da história, né, o antepassado que teve câncer, provavelmente não fez reposição hormonal, né? Então, a reposição hormonal não tem ligação nenhuma com ter câncer ou não ter câncer. O que aconteceu foi que, num passado muito recente, né, quando a indústria farmacêutica resolveu produzir hormônios similares aos hormônios humanos, né? São similares, eles não são sequer parecidos. Esse hormônio que é produzido pela indústria, que ele é similar, ele na verdade pego a molécula do hormônio, né, que todos nós já temos, e ela é modificada. Por que que isso acontece? Porque não dá para se patentear, né, algo que é natural. Então, eu não consigo colocar uma molécula de água e patentear uma molécula de água. Eu não consigo patentear uma molécula de oxigênio. Eu não consigo patentear nada que esteja definido na natureza. Eu tenho que modificar isso de alguma forma e conseguir um processo de diferenciação para conseguir fazer essa patente. Então, quando eu faço isso, eu modifico. E, geralmente, essa modificação
é com uma molécula ou de flúor, ou de formol, ou de nitrogênio, né? E aí a molécula se transforma em outra coisa, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui que é grosseiro, mas todo mundo vai entender. Se eu pegar uma molécula de oxigênio, que é O2, né? É o oxigênio que a gente respira, e se eu colocar mais uma molécula de oxigênio, né? Então, o que que vai acontecer? Eu vou ter um oxigênio oxigenado, ou seja, eu produzo um hidróxido, e aí eu tenho algo que não é mais oxigênio. Então, você imagina uma molécula de água, H2O, né? Se eu pegar e fizer uma molécula de H2O2, eu tenho água oxigenada. Ninguém bebe água oxigenada, né? Só porque eu coloquei mais uma molécula de oxigênio nessa formulação. É isso que a indústria faz para ter algo parecido. Então, H2O é parecido com H2O2, mas é completamente diferente. Ninguém bebe água oxigenada para matar a sede, né? Então, é um exemplo só para a gente entender qual é a diferença do bioidêntico. Bioidêntico seria eu pegar o H2O, né, e fazer uma molécula H2O. Só que essa molécula é água e eu não posso patentear isso. Então, eu não posso ter lucro em cima disso, né? Não posso vender isso como um produto diferenciado na farmácia. Então, eu tenho que colocar mais alguma coisa. E é na hora que eu coloco mais alguma coisa que eu faço esse estrago todo que acontece com os hormônios que são produzidos pela indústria farmacêutica, né? Então, só para a gente deixar claro aí do que a gente está falando. E quando a gente fala de óleo essencial, né, a gente não está falando de reposição hormonal, mas a gente está falando de estímulo para a produção hormonal. Então, os óleos essenciais, eles atuam nas nossas glândulas, né? Eles vão atuar no nosso sistema, e esse sistema vai estimular as nossas glândulas, que elas já produzem os hormônios, a produzirem os hormônios com mais eficiência, então vão melhorar a produtividade desses hormônios. Mas nada que corresponda ao que a indústria faz, tal, e coisa desse tipo. Então, o óleo essencial trabalha de forma natural no nosso organismo para que ele seja estimulado e que a gente possa modular a nossa produção de hormônios. Então, o que acontece quando a gente começa a perder a nossa produção de hormônios, né? Então, a gente começa a sentir sintomas, né? Os sintomas mais comuns, né, é a fadiga. Então, quando a gente falta hormônios para a gente começa a ter um problema de fadiga. É muito comum a gente ter essa dificuldade, né? Então, a gente começa a ter um problema de fadiga em função da falta de hormônio. E isso vai se agravando, né, ao longo da nossa vida, e é importante a gente, inclusive, diferenciar por que a gente, quando jovem, a gente está com os hormônios lá em cima, né? Vocês vão perceber que é mais difícil ficarmos doentes. Então, assim, a gente é jovem, né? 18, 19 anos, 20 anos, a gente está cheio de hormônio, a gente sai na chuva, a gente dança a noite toda, a gente se diverte e tal, e não fica adoecido. Quando a gente tem uma idade mais avançada, a gente vai fazer a mesma coisa, e o que acontece, né? A nossa imunidade baixa, e a gente acaba
tendo algum tipo de dificuldade, né? Então, e por que que os hormônios baixam, né? Por que que isso acontece? Ao longo da nossa vida, quando a gente foi concebido, né, o ser humano, os nossos cromossomos, o nosso DNA, ele foi feito por Deus para que ele durasse até pelo menos 120 anos. Né? A gente deveria viver até 120 anos de forma plena, né? Se a gente fizesse tudo direitinho. Mas a gente não faz tudo direitinho. A gente vai estragando a nossa vida ao longo da nossa jornada, né? Como é que a gente faz isso? Primeiro, se alimentando mal, né? Então, a gente não se alimenta como deveria se alimentar. Segundo, a gente tem uma vida moderna que é estressante. Então, quando a gente estressa, a gente dificulta a produção de hormônios, né? E a gente dorme mal, né? Então, dormir é fundamental para a reposição hormonal. Por que que a gente por que que isso é importante? Eu faço analogia com o metrô, né? O metrô funciona o dia todo em pleno vapor. Aí, 10 horas da noite, o metrô fecha, 10, 11 horas da noite, o metrô fecha, e uma outra equipe assume o controle do metrô, que é a equipe da faxina, da manutenção, né? Aquela que vai cuidar do trem, que vai cuidar da linha, né? Que vai limpar e vai higienizar tudo para que no dia seguinte a gente tenha o metrô funcionando normal. O que que acontece quando a gente não dorme? Essa equipe da faxina não entra, né? Fica aquela mesma equipe que está trabalhando lá o dia todo, então o metrô está trabalhando, imagina o metrô virando 24 horas, né? Para quem é do Rio de Janeiro entende isso bem, quando é carnaval, o metrô funciona a noite toda, né? E sabe o estrago que fica o metrô no dia seguinte, né? Porque está tudo sujo, né, mano? Então, tá o caos. São 4 dias assim, 5 dias de carnaval, o metrô chega lá na sexta-feira, na quarta-feira de cinzas, está cinzas mesmo, né? Tá tudo, tem os vidros estão quebrados, não, a cataca não funciona, tá cheio de problema. Quando a gente não dorme, é isso que acontece com o nosso trenzinho, né? A equipe da manutenção noturna não entra, não tem a faxina, não tira as toxinas que a gente acumulou durante o dia. Então, a gente fica com o trem andando com sobrecarga, né? Invariavelmente, o que vai acontecer? Né? Vai quebrar alguma coisa. E aí vai entrar a figura da emergência, aquela manutenção de emergência, que aí funciona como a gente está com um carro velho, né? A gente para quando quebra. Aí vai quebrar alguma coisa, a gente vai chamar o mecânico e ele vai fazer o quê? Ele vai trocar uma pecinha, ou ele vai fazer um remendo, né, para a gente continuar a viagem. E quando a gente troca uma peça, põe uma peça nova num lugar onde o resto está comprometido, o que acontece? Quebra outra coisa, né? Quem tem máquina de lavar velha em casa sabe como que é, né? Troca a mangueira, quebra uma outra peça. Arruma a peça, quebra o botão. Aí arruma o botão, vai quebrar uma outra peça. E é assim que a gente trata a nossa vida, né? Então, a gente dorme mal, não tem essa limpeza, né? Essa desintoxicação regular, e a gente vai acumulando isso até o momento que quebra de verdade, aí a gente vai no médico. O médico dá um remédio, que é remediar uma situação, né? Ele não é um curédio, ele não cura, ele remedia. Aí ele vai lá, remedia alguma coisa e vai estragando outra coisa, que estraga outra coisa, e assim a gente vai levando a vida da gente. E chega lá no fim,
era para viver 120 anos, aí vai viver 100, aí vai viver 90, 80, e dependendo do que a gente vai fazendo, vai chegar aos 60, 70 anos e vai começar a colocar um monte de remendos, né? E esses remendos vão deixando a gente cada vez mais debilitados e a gente vai estar vivendo cheio de remédio, né? Cheio de curativos e assim por diante. Então, por que que é importante a gente cuidar é, dessa questão hormonal? Porque a gente precisa dormir melhor, porque a gente precisa comer melhor, porque a gente precisa viver mais, né? Eu costumo dizer que se a gente vai viver de qualquer maneira, vai chegar lá aos 80, 90, mas a gente tem que chegar de pé, não pode chegar deitado, né? Deitado, a gente vai estar dando trabalho para as pessoas, vai estar incomodando, né? Vai estar uma qualidade de vida ruim. A gente tem que chegar de pé, andando, né? Correndo, sendo produtivo, tal. E para isso a gente precisa dos nossos hormônios. Consequência da queda dos hormônios, né? A gente vai sentir dor, a gente vai sentir fadiga, a gente vai sentir problema com batimento cardíaco, a gente vai ter calorões, né? A gente vai ter perda da libido, né? A vida sexual fica ruim, né? A gente perde a alegria de viver, a gente passa a ter ressecamento nas nossas mucosas, tal. Então, a vista começa a perder a lubrificação, a gente começa a ter secura na boca, na vagina, e assim por diante, né? Então, a gente perde o nosso poder de lubrificação, né, que a gente tem na juventude. E para cada um desses sintomas, tem um óleo essencial que pode ajudar nesse processo, né? Então, e é sobre isso que eu quis trazer para vocês aqui, para a gente poder falar. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer para melhorar a nossa produção hormonal é comer melhor, né? Comer melhor significa não comer açúcar, né? Açúcar é o grande vilão da nossa vida. Por que que o açúcar é vilão, né? Porque quem já fez pudim de leite em casa vai entender o que eu vou falar. Você caramela o açúcar para fazer a calda do pudim, né? Aquele açúcar que você coloca na forma e põe no fogo, ele aquece e vira aquele caramelo. Quando esfria, o que que acontece com ele? Fica duro que nem pedra, né? Então, a gente ingere açúcar. O açúcar cai no nosso sangue. O nosso sangue é quentinho. E aí o açúcar derrete e vira calda de caramelo. Aí ele vai lá e vai procurar um companheirinho. Ele tem um amigo dele lá que ele se junta a esse amigo, que é uma proteína que se chama hemoglobina, né? Que é o nosso glóbulo vermelho. Aí ele vai lá e abraça a hemoglobina. Ele envolve a hemoglobina e esfria. E aí ele fica aquele caramelo bonito, brilhante. Não. E a hemoglobina começa a passear pelo nosso sangue. Qual que é a função da hemoglobina? Transportar nutriente. Só que como está caramelado, ele está protegido, é como se eu pegasse um saquinho de plástico e colocasse em volta da hemoglobina. Então, eu cobri aqui, coloquei uma luva na minha hemoglobina. E aí não há nutriente, não adianta eu fazer reposição, não adianta eu tomar suplemento, não adianta eu comer mais ou comer menos, eu não consigo mais absorver os nutrientes, né? Ele vai navegando pelo nosso organismo até que esse sangue passa lá no cérebro. Ele vai chegar lá na nossa cabeça, vai chegar no cérebro,
e essa hemoglobina vai se juntar a outras e vai começar a criar uma plaquinha, né? E essa plaquinha que ela vai criar, né, ela vai bloquear a nossa sinapse, que é a troca de informação cerebral e como os nossos neurônios funcionam, né? Essa troca de informação, e aí a gente vai ter problemas crônicos que todos conhecem, como Alzheimer, né, mal de Parkinson e assim por diante, né? A falta de nutriente vai fazer com que o nosso organismo peça mais alimento. Então, eu começo a entrar em um ciclo, né, que vai me levando à doença. Então, como eu não tenho nutriente, o organismo que é inteligente, o cérebro precisa de mais energia, ele vai começar a pedir alimento. Então, você vai sentir fome, né? Só que como você não consegue absorver os alimentos, você vai comendo cada vez mais. Então, pessoas com baixa taxa hormonal tendem a ter sobrepeso, né? E aí não adianta academia, não adianta dieta, não adianta nada. Por quê? Porque eu estou sempre com fome. Essa energia que vai entrando, ela se deposita, vira célula adiposa, né? Então a gente ganha peso, né? Essa célula adiposa, é, ela também produz hormônio, né? E quando ela produz hormônio, ela produz um hormônio que é responsável pela nossa saciedade. Parece interessante, né? Mas é assim, ela começa a despejar no nosso organismo uma quantidade grande dessa substância, né? Que é a leptina, ela vai jogando isso para dentro do nosso organismo e, ao contrário do que a gente pensa, deveria tirar a fome, mas como a quantidade é grande, os nossos receptores vão dizer assim: eu não quero mais te ouvir. Eu já ouvi que você está saciado, mas eu não quero mais te ouvir a partir de agora, porque tem muita gente falando isso, eu não quero mais ouvir. Então, os receptores se fecham, né? Enquanto o nosso pâncreas está produzindo lá o hormônio da fome, né? Que é a grelina. Então, eu fico lá produzindo o hormônio da fome, vou tendo mais fome e, assim, eu vou ganhando mais peso. Nos homens, a gordura, né, que é a célula adiposa, ela vai ficar na região da barriga. Nas mulheres, vai primeiro para os glúteos, coxas e depois pela cintura e aí para o corpo todo, né? Como a mulher, ela produz hormônio no sistema reprodutivo e ela chega nessa fase da vida, ela já não está ativa, né, na questão reprodutiva, vai diminuindo a taxa do hormônio e quem é responsável por produzir esse hormônio passa a ser o pâncreas e não mais o sistema reprodutor, né? Porque a natureza entende que já passou o ciclo dela de ter filhos, tal, então ele vai jogar isso para o pâncreas. Só que o pâncreas está ocupado produzindo outro hormônio, né? Que é o cortisol e a insulina, né? Que são fantásticos, a gente precisa. O cortisol é aquele que levanta, tira a gente da cama de manhã, e a insulina é aquele que põe energia para dentro da célula, né? Então, só que o que acontece? Quando esses dois hormônios estão sendo produzidos, ele interrompe a produção dos outros, testosterona, progesterona, a serotonina, a dopamina, todos os outros vão ficando em segundo plano. Por quê? Porque esses dois são responsáveis pelo funcionamento da nossa maquininha acordada durante o dia, é o nosso sistema simpático funcionando, a gente acordado, né,
correndo atrás do leão ou fugindo daí das nossas situações. Só que isso daí era para acontecer alguns momentos do dia. Só que como a gente, né, tem uma vida moderna, né, a gente se estressa por vários motivos, né, e não é mais para matar o leão ou correr dele, porque eu não encontrava o leão o tempo todo, eu encontrava o leão uma vez por dia, só quando eu estava caçando e tal, né? Agora eu tenho um leão matando um leão a todo minuto, né? Então é a mulher que tem que ganhar dinheiro, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido, tem que ir no supermercado, tem que trabalhar, tem que limpar a casa, tá? Então o dia inteiro ela está estressada, então ela está o dia inteiro produzindo cortisol. E para completar, como ela está comendo mais açúcar, né? O que que acontece? Ela produz também insulina. Então, cortisol e insulina, cortisol e insulina. Quando chega no final do dia, ela devia estar com zero de cortisol, porque ela devia ter gastado tudo durante o dia, zero de insulina. Mas, como ela teve o dia inteiro estressado, ela está com a produção de cortisol lá em cima. A insulina está lá em cima. E aí ela vai para a cama tentar dormir e não consegue, porque o cortisol é para manter ela acordada, não é para fazer ela dormir. O que faz ela dormir é serotonina, né? O que faz a gente dormir é dopamina, são os hormônios do nosso sistema parasimpático. É aquela equipe da manutenção que vai lá e vai fazer a limpeza, né? Que vai nos desintoxicar. Quem está no comando é a equipe do controle do trem. O trem tá ligado, né? Então a gente não consegue dormir, né? Quando esses outros hormônios que deveriam estar assumindo o controle agora estão embaixo, as mulheres começam a ter um problema que é até mais agravante do que o homem, que é a perda da massa óssea. Então, a incidência de osteoporose nas mulheres é muito maior do que nos homens. Por que que isso acontece? Porque o homem tem um valor mais elevado de testosterona. E a testosterona é responsável pela calcificação dos ossos. Então, como a mulher tem taxas menores de testosterona, e nessa época elas perdem esses hormônios, né, uma quantidade maior, ela perde também a capacidade de reter cálcio nos ossos. E quando isso acontece, esse cálcio se solta e vai navegar pelo organismo. Então, ele vai passear lá no nosso corpo. Quando as nossas emoções, as nossas situações diárias, né, geram gatilhos, esse cálcio se calcifica em algum lugar, né? Ah, se eu estou com raiva, vai ficar em um lugar, se eu estou triste, vai ficar em outro, se eu estou com raiva do meu marido, vai ficar em outro, né? Se eu estou me sentindo subjugada, vai ficar em outro, porque são gatilhos. Aí quem conhece a Edna, né? Quem sabe do que eu estou falando, e a Edna é especialista em tratar essas situações, né? E só que ele vai se depositando. Então, imagina, esse cálcio que saiu dos ossos se depositou lá no rim. O que que aconteceu? Pedra no rim, que é uma pedra, é um cálciozinho. Aí, por causa de uma determinada situação, ela vai calcificar onde? Na vesícula, né? Ah, tem uma outra situação que vai se calcificar aonde? Na tireoide. Aí eu tenho hipertiroidismo. Aí, ou então vai se calcificar na artéria, né? E assim eu vou tendo essas calcificações. O mais comum, que é o que mais estressa as mulheres, geralmente, é o relacionamento que ela tem com o parceiro. Então, calcifica onde nas mulheres? No seio. E no seio, o nome disso é câncer mamário.
né? Nada mais é que a calcificação, né, que é essa perda óssea foi lá e calcificou num dos dutos mamários, né? E aí acaba ficando com essa, você vai fazer uma radiografia, vai aparecer lá um nódulozinho no seio. Tanto que é visível em uma radiografia. Se fosse um câncer, né? Quando a gente fala de células se multiplicando desordenadamente, que essa é a característica do câncer, aí a gente estaria falando de um outro tipo de exame. Não apareceria em uma mamografia, não apareceria em uma radiografia. Quando aparece em uma radiografia, é calcificação, né? Então, a gente está falando lá de osso, né? É um ossinho que criou lá dentro do processo. Se as pessoas levassem isso em conta, muitas mamas teriam sido preservadas, né? Muitas mulheres teriam sofrido muito menos, porque é só fazer a reposição hormonal que essa calcificação é revertida. Mas a medicina moderna tem outras visões aí, tem outras questões, né? Então, quando a mulher começa a repor os hormônios, regular os seus hormônios, isso volta, né? E aí a calcificação volta a acontecer, então ela passa a diminuir essas questões de osteoporose, né? Menos ataque cardíaco, e tudo isso que eu estou falando é comprovado cientificamente, tem estudos tal que estão disponíveis aí nas revistas científicas sobre isso. Então, o papel dos óleos essenciais aqui é ajudar a aumentar a produção desses hormônios. Eu separei dois que são muito efetivos para esse processo, né? Que são o óleo de gerânio e o de rosa, né? A gente tem alguns óleos, eu vou falar aqui especificamente do gerânio e rosa, mas a gente tem alguns óleos que tratam especificamente dos sintomas, né? Então, assim, eu tô a mulher está com muitos calorões, né? Com fogacho. Qual óleo essencial que eu vou usar? Camomila, né? A camomila vai ajudar no processo de diminuição dos calorões. Mulheres que têm problema com batimento cardíaco, né? Para regular o batimento cardíaco, né? Alecrim, ele ajuda a regular os batimentos cardíacos. Evidentemente que tem que tomar um cuidado, porque o alecrim é vasoconstritor, né? Ele fecha um pouquinho os vasos sanguíneos, aumenta a pressão. Então, para mulheres que têm pressão alta, não é recomendado o alecrim. Alteração de humor, que é normal pela baixa de hormonal. Então, aí você pode usar o rosa e o gerânio, né? Fadiga, né? Alecrim e os óleos cítricos, né? Tangerina, laranja, tal, limão, tal, eles ajudam na parte da fadiga. Alteração do sono, eu recomendo sempre lavanda e cedro, né? Aqui, lembrando que aqui a gente está falando de paliativos, a gente está tratando o sintoma, né? Então, eu estou falando para tratar especificamente essa situação. Quando a questão da perda da libido, né, da falta de energia, tal, eu vou tratar com ylang-ylang, sândalo, né? São os dois óleos que ajudam bastante nessa parte. Dores, principalmente dor de cabeça, hortelã-pimenta é excelente para essa parte. Quando a gente está falando de dores de cabeça, né, hormonais, né? Então, a gente está falando por baixa hormonal. A questão do ressecamento, né? Então, você pode todos os ressecamentos, a gente está falando, às vezes a vista fica ressecada, a boca fica ressecada, né? A vagina ressecada, né? As mucosas todas ressecadas.
é uma porta de entrada para bactérias, então, normalmente vem seguido de candidíase, vem de infecção urinária e tal. Então, o melhor óleo para usar nesse caso é gerânio, né, que vai proteger essas partes. E para o estresse, né, que é um outro sintoma que também acontece bastante, né, causador de muito dessas questões, a gente pode usar a lavanda, né, para tentar diminuir um pouquinho esse estresse. É lógico que eu separei alguns dos óleos aqui, lembrando que a gente tem sempre mais de um, ou às vezes muitos óleos que tratam a mesma causa, mas eu coloquei aqui os mais comuns de serem usados, os mais fáceis de serem encontrados, né? Os que têm o preço mais razoável, tá? Então a gente pode encontrar na maioria das casas que trabalham com a do terra, né? As pessoas normalmente têm esses óleos em casa, tal. Então foi por isso que eu indiquei esse, né? Mas o importante é a gente pensar na modulação dos hormônios, né? Então, como é que eu vou fazer essa modulação? Usando gerânio e rosa, né? São dois óleos muito poderosos para essa questão. Como é que eu posso usar o gerânio, né? O gerânio tem características fantásticas. Ele é regenerativo, ele é antitoxina, né? Ele ajuda a eliminar as toxinas, né? Ele é desintoxicante, então ele vai ajudar em todo esse processo de limpeza. Ele é antialérgico, né? Então ajuda também nesse processo. Ele é composto basicamente por geraniol, né? Que é um potente ativo, né? É uma substância química que combina muito bem com a maioria dos óleos que a gente comentou aqui. Então, com lavanda, com melissa, com salve-esclareia, com sândalo, com najo, com tangerina, com rosa, você pode fazer sinergia com eles que você não vai ter nenhum problema, né? E ele tem como função tratar basicamente TPM, vai ajudar no equilíbrio hormonal, ele é cicatrizante, você pode usar ele em cortes e feridas, né, porque ele evita sangramento, então, ele ajuda bastante, ajuda na questão da libido, ele ajuda a equilibrar emocionalmente, né, e ele ajuda a tratar a pele, cabelo, né, ele ajuda a trazer mais oleosidade para o cabelo, para quem tem cabelo seco, ele ajuda a diminuir a oleosidade para quem tem cabelo oleoso, pele oleosa, tal. Ele faz esse equilíbrio, né? E a melhor forma de usar tanto o gerânio como o rosa é você misturar em um creme hidratante neutro, né? Quando eu falo neutro, é que tenha o menor número de substância química, não ter chumbo, não ter metais pesados, tal, um hidratante que você utiliza normalmente, mas que tenha o mais natural possível, que ele possa ser o mais natural possível. Você mistura com o seu hidratante e aplica na região onde você não tem pelos, né? Pode ser no braço aqui, assim, né? Pode ser na barriga, nas coxas, né? Locais onde não tem os pelos. Nunca colocar na mucosa, né? Colocar nessa região. Pode sim diluir com óleo de coco, se para quem prefere, né? Eu indico mais o hidratante porque ele não é oleoso, né? Então, às vezes as pessoas não gostam, apesar que o óleo de coco ele não é oleoso, né? Mas o hidratante às vezes dura mais, né? Para ele fica mais tempo em contato com a pele, né? Você pode usar ali também na sola dos pés,
com óleo de coco, eu prefiro usar na sola dos pés, né? Faz lá uma diluição, né? 3 gotinhas de óleo de coco para uma de óleo de gerânio ou de rosa e aplica na sola dos pés. Você pode se colocar até 3 gotinhas, aí você multiplica, né? Se for uma gotinha, 3 de óleo, se for 2 gotinhas de gerânios, você vai colocar 6 de óleo, e se for 3 gotinhas de gerânio, 9 de óleo, você dilui e passa nas solas dos pés, para não ficar o cheiro no corpo, principalmente se você for usar à noite, na hora de dormir. Às vezes o parceiro não vai se incomodar com o cheiro de você ter ele passado na pele mais próxima. Quando estiver usando o óleo essencial, se você coloca na pele, né, desse jeito, eu sempre alerto para ter cuidado para as mães, né, e avós, né, que têm contato com um bebê muito pequenininho, né, e às vezes passa o óleo e depois vai tratar a criança, né? E o óleo acaba passando para a criança, né? Então, não é muito bom, né? Então, o ideal é usar antes de dormir, né? Ou mesmo quando acorda, mas evitar esse contato, passar em partes do corpo que não entre em contato principalmente com o bebê, né? A mesma coisa acontece com o rosa. O rosa é poderosíssimo, é um óleo, né? É a princesa dos óleos, como chamam, né? Não sei se vocês sabem, a termos de curiosidade, precisa de 12 mil pétalas de rosa para fazer 5 ml. O vidrinho pequeno da Doterra, né, de 5 ml, precisa de 12 mil pétalas para fazer. São 12 mil flores de rosa para fazer 5 ml de óleo essencial. Por isso que ele tem essa diferença de preço, então é um óleo realmente, mas ele é fantástico, né? Ele é sedativo, ele é tônico, ele é afrodisíaco, é antidepressivo, é antispasmódico e ele ajuda muito nessa questão hormonal, né? Ele ajuda nas infecções, ele ajuda na depressão, né? Quem tem a parte do luto, né? O parto, né? Depressão pós-parto, então você pode dar para a parturiente, né? Para diminuir essa sensação, né? Para quem tem problema com ovulação, menstruação, então o óleo de rosa vai muito bem. Ele também atua na parte de convulsão, né? A parte de problemas neurológicos, né? Convulsão, então para homens, né? Que tem problema de próstata, então é o óleo indicado e ele ajuda muito na pele, né? Rugas, vermelhidão, ajuda no cabelo, então. E ele tem a mesma composição química, é muito parecida com a do gerânio, né? Ele também é a base de geraniol, apesar que ele tem mais um componente que é o cironeleol, né? Que faz parte aí da composição do rosa e dá essa característica. E ele também combina com todos os óleos que a gente comentou, né? Com sândalo, com nelore, com lavanda, com jasmim, mongólia, gerânio, então, principalmente as flores. Então, o rosa tem essa característica. E aí, por isso que ele ajuda naquelas questões que a gente falou nos sintomas lá do ressecamento, né? Da alteração de humor, né? Você pode usá-lo, que esses óleos vão ajudar bastante nesse processo. Então, tem casos aqui de pessoas que a gente tratou com gerânio,
que voltaram, por exemplo, estavam no início do processo de menopausa, voltou a menstruar, não, né, tem casos desse tipo. É um óleo bem poderoso, ele regula bastante essa questão da TPM. Jovens que sofrem com TPM também podem usar, né, porque ele é regulador, né? Então, ele vai ajudar a ter ciclos mais regulares, ele ajuda no processo das dores, né, no período, não? Então, no ciclo, não? Ele vai regular esse ciclo e vai ajudar a trazer aí os hormônios para a homeostase, né? Para quem tem muito, né, com uma adolescente de 15, 16 anos, então vai ajudar ela a regular o ciclo, e para quem está na menopausa, ele ajuda também a regular produzindo mais hormônios, né? Então, ele não é um repositor hormonal, os óleos essenciais não fazem reposição hormonal, os óleos essenciais ajudam o corpo a entrar em homeostase, ele ajuda a equilibrar. Então, mesmo para quem faz reposição hormonal e usa o óleo de gerânio, é como se ele controlasse a dosagem, né? Ele vai equilibrar e não deixar que você tenha esse processo. Só o óleo essencial resolve? Não, né? A gente precisa tirar os maus hábitos, né? Então, para o óleo funcionar, né, para que uma reposição hormonal funcione, eu preciso eliminar os meus hábitos que trazem problema, né? Eu comentei de um aqui que é o mais grave, que é o açúcar, né? Mas a gente precisa também ter alguma atividade física, a gente precisa ter prazer na vida, né? Qualidade de vida, basicamente, é a gente ter momentos de prazer, nem sempre a gente consegue ter o tempo todo, né, a vida ser prazerosa, mas a gente precisa ter alguns momentos no dia que a gente prazeroso para a gente. E mesmo que você fabrique esses momentos, né? Como é que a gente fabrica esses momentos? Acorda e vai fazer aquilo que você acha que você tem que fazer, se importando só com você, né? Se você fizer isso todo dia, meia hora, uma hora pela manhã, vocês vão ver um resultado muito expressivo na qualidade de vida de vocês. Quer dizer, uma horinha que você tire para você no seu dia, né? E é só para você, seja egoísta, né? A gente precisa ser egoísta, né? A ponto de perdoar nós mesmos, né? Perdão é fundamental nesse processo. Outro dia eu estava lendo o trecho aqui de um pensador, ele diz assim que perdão é um ato egoísta. A gente não perdoa para os outros, a gente perdoa para a gente. Perdão, na visão dele, é como segurar uma corda que está machucando a mão da gente, né? Você perdoa para parar de machucar, né? Você solta a corda, que a corda vai parar de machucar a sua mão, né? E você vai libertar outra pessoa que está lá do outro lado. Mas não é pela outra pessoa, é por você, né? Então, e depois que você perdoa, a sua vida fica melhor, a sua mão vai se curar, vai cicatrizar, não? E depois você decide se você quer essa pessoa na sua vida ou não, né? Perdão não quer dizer que a pessoa tem que estar ali do seu lado, não, tá perto, tá longe, você precisa gostar ou não gostar, não tem nada a ver com isso. Perdão tem a ver com a sua libertação. Então, é quando você solta o peso que você está carregando e vai viver a sua vida, né? Então, perdoar é fundamental. Quando você perdoa e você tiver essa horinha para você, né? Você vai começar a meditar, vai começar a priorizar a sua vida, né? Se você for egoísta, vai cuidar da sua saúde nessa horinha, uma horinha por dia que você pare, que você
veja como é a melhor forma de deixar o seu cabelo, né? Como é que se eu vou pentear para esse lado ou para o outro, se eu vou escolher uma roupa, né? Qual é a roupa que te cai melhor, né? Como é que eu vou me vestir? Pensa em você, começa a fazer por aí, que aí você vai pensar naquelas coisas que te incomodam, que te fazem mal, e você vai tirar isso da sua vida. Então, isso é qualidade de vida. É quando eu posso optar pelas coisas que me fazem bem e não pelas coisas que me fazem mal. Então, você vai tomar decisões mais inteligentes para você, né? Então, o óleo essencial, ele vem a somar, é uma ferramenta que você vai usar para fazer isso. Aí você inala, nessa hora você inala um óleo que possa te trazer mais tranquilidade, uma lavanda, um balance, né? Você pode inalar uma bergamota, uma tangerina para te trazer mais energia, para te deixar mais feliz, né? Porque todos os óleos essenciais vão ativar o nosso sistema límbico, que ativa as nossas glândulas, que ajuda na produção de todos os hormônios. Eu tenho hormônios que são mais primitivos, que trabalham para manter a gente acordado, mas eu tenho os hormônios que são mais nobres, que vão lá e vão nos trazer felicidade. Se a gente faz isso pela manhã, a gente não vai precisar buscar prazeres vazios, porque o nosso cérebro precisa de emoções positivas, né? Ele precisa de felicidade. É fisiológico, não é sentimental, não é uma coisa do coração. O nosso cérebro precisa de se sentir feliz. Quem deixa o nosso cérebro feliz é a dopamina, é a serotonina e são os hormônios que ativam o nosso córtex frontal cerebral. Então, quando a gente não tem isso, quando a gente não produz esses hormônios, o cérebro vai buscar energia em outra coisa, geralmente em prazeres momentâneos. Então, ele vai procurar açúcar, ele vai pedir carboidrato, ele vai pedir vício em celular, em tela, em jogo, ele vai pedir para que a gente use bebida, né, ou uma droga, ou alguma coisa, para que ele possa se ativar. Se ele não encontra isso, ele se deprime. Então, aí ele entra no módulo de tristeza, depressão, né? Porque é a forma de ele se defender, né? De ele se preservar. Então, ele tenta ficar excitado, se ele não consegue, ele desanima. Então, ele se protege. A depressão nada mais é do que uma proteção. Então, ele vai se proteger da falta de estímulo que ele deveria ter, entrando em depressão. Então, quando a gente faz pela manhã esse exercício, né, de se cuidar, de fazer, a gente vai jogar para dentro, né, essas emoções, vai criar essa, essa produção de hormônios positivos, serotonina, dopamina, tal, que vão ocupar o nosso cérebro e vai dar mais energia e mais felicidade para a gente passar o dia, né? E, para completar, outra coisa que pode efetivamente ajudar é exercício físico, porque ele também ajuda. Então, se nessa horinha você conseguir movimentar seu corpo, né, faz um exercício, uma ginástica básica, mova-se, né? Que a vida está ligada a movimento, né? Então, água parada apodrece, então a gente precisa se movimentar. Então, nessa horinha, você aproveita e se movimenta, né? Se movimentar não quer dizer que você precisa ir para uma academia e ficar 2 horas lá fazendo exercício físico, então, ou correr uma maratona, mas só de você se movimentar, você já vai trazer aí uma outra condição para o seu organismo.
Uma outra coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que é muito importante, que são as dores musculares e de articulação. Essas dores, fibromialgia, né, essas dores principalmente nas articulações, elas também são, na maioria dos casos, causadas por baixa hormonal, né? É aquela aquele processo de calcificação que eu comentei, que em vez de parar no rim, que em vez de parar na vesícula, que em vez de parar nas artérias, vai parar lá na articulação e acaba ficando dolorido, né? Vai calcificando as nossas articulações e, na maioria dos casos, a gente resolve com a reposição hormonal. Era isso que eu tinha para falar hoje. Eu estou aqui à disposição se tiver alguma dúvida. Eu não consegui nem ler as perguntas que foram colocadas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que nós temos. Me perguntaram sobre infecção urinária, né? Dizem que aparece né, nesses períodos. Sim, como eu comentei, né, com a diminuição hormonal, a gente tem ressecamento das mucosas, então acontece, né, a falta de líquido nessa, em todas as nossas regiões de mucosa acaba trazendo isso, né? Então, você pode usar, sim, o óleo essencial, principalmente o gerânio vai ajudar nessa questão. E óleo de coco pode ser usado como, sim, como o carreador, né? E gerânio e rosa tem que usar os dois, ou pode escolher um, você pode escolher um dos dois, aquele que mais te agrada, e também pode fazer uma sinergia entre eles, né, até para você ter uma certa economia, né? Você pode diluir com óleo de coco e você pode combinar com qualquer um desses óleos que a gente comentou, né? Como lavanda, como um sândalo, um nardo, melissa, não? A gente pode combinar esses óleos, né? Na semana passada a gente falou um pouquinho de substituição, não? E complementação de óleos, então pode ser feito dessa forma também, né? Se tiver mais alguma dúvida, alguém quiser colocar alguma coisa, eu estou à disposição. Se não, a gente se vê semana que vem. De novo, estou lá no grupo, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem fazer pergunta lá no grupo. Como eu comentei na aula passada, eu vou estar fazendo aí, abrindo a minha agenda para essa questão de reposição hormonal. Então, quem tiver interesse, né, eu vou publicar aqui a partir do próximo mês aqui como é que a gente vai fazer essa questão de reposição hormonal bioidêntica, tal, com muita segurança, não? É para ajudar a esse processo, né? Então, dia 1º de fevereiro, eu lanço aqui a abertura da minha agenda. Algumas pessoas já estão reservando, né? É, já vou fazer o acompanhamento aqui de várias pessoas, né, que já se mostraram interessadas, e aí a gente vai conversar especificamente sobre essa questão, né? Aí, se tiver interesse, é só me chamar lá no privado, né? No grupo tem o meu WhatsApp, é só mandar um oi lá para mim que a gente vai conversando. Tá bom? Uma boa noite para vocês, espero que vocês estejam uma boa semana e eu estou à disposição lá no grupo se tiver alguma dúvida ou se alguma coisa ficou pendente, vocês podem me acionar por lá. Tá bom? Uma boa noite
e até mais. Obrigada, boa noite, doutor. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Eu que agradeço. Até mais.